Pessoal, agora a gente vai dar uma pequena aprofundada em relação à parte de desfazimento dos atos administrativos e também de convalidação. Não é lá aquela aprofundada toda, mas eu vou trazer para vocês outros tópicos que eventualmente podem aparecer em questão de prova. Então, digamos assim, o que nós vimos até agora seria a parte principal. Agora nós vamos no detalhamento sobre isso. E primeiro, falando sobre a revogação, eu vou trazer para vocês o seguinte, os limites ao poder de revogar. Primeiro vamos só esclarecer isso aqui. Pergunto para vocês, a administração pública pode anular um ato em qualquer hipótese? Obviamente que não. A anulação é uma possibilidade de você atender ao princípio da legalidade, mas ela também encontra limites, como, por exemplo, você observar o devido processo legal, concedendo o contraditório à ampla defesa, e especialmente o princípio da segurança jurídica, porque nós temos que estabilizar o que nós chamamos de relações jurídicas constituídas. É o tal do prazo decadencial lá da Lei 9784, que você já deve ter ouvido falar um monte de vezes. Ok, se até a anulação tem limites, é óbvio que a revogação também tem limites e aqui muito mais. Por quê? Porque o ato praticado, o ato revogado, ele é um ato válido, ou seja, ele seguiu a lei. Então é mais ou menos como um, entre aspas, arrependimento da administração pública. E não dá para a gente deixar a administração pública se arrepender em qualquer hipótese, por isso que existem algumas limitações. E eu vou colocar aqui no quadro para vocês então, optei por não fazer escrevendo para a gente conseguir ganhar um pouquinho mais de velocidade. E primeiro, o que você não pode revogar? Primeiro, você não pode revogar os chamados atos viciados, os atos ilegais. Por que eu não posso revogar um ato viciado, um ato ilegal? Porque esse tipo de ato aqui, ele é um ato que a administração pública deverá proceder à anulação. E se for o caso, quando possível, a administração pública deverá convalidar esse tipo de ato. Mas não cabe aqui simplesmente você chegar e fazer a revogação, porque ele é viciado, ele tem uma falha. Os atos consumados, também chamados de atos exauridos, são aqueles atos que produziram todos os seus efeitos. E aqui é uma questão meio lógica. Pensa comigo na seguinte situação. Quando a gente fala de revogação, a revogação ela funciona assim. Imagina que aqui eu tenho a minha revogação. Essa revogação ela gera efeitos prospectivos. Efeitos para frente, certo? Isso nós já vimos oportunamente. Agora você imagina um ato que foi praticado pela administração pública e os efeitos desse ato administrativo foram produzidos neste momento aqui, ó. Aqui nós temos o momento inicial, aqui nós temos o momento inicial de produção dos efeitos do ato e aqui nós temos o efeito final dos efeitos do ato administrativo. Neste momento aqui, ó, o ato administrativo foi consumado, ou seja, ele produziu todos os efeitos para os quais ele deveria produzir, para os quais ele foi editado. Como a revogação gera efeitos prospectivos para frente, ela não tem como atingir algo que já aconteceu, algo passado. Então essa aqui é a lógica. Por que eu não posso revogar um ato já consumado? Porque a revogação gera efeitos para frente, eu não tenho como retroagir. Eu concedo uma licença para tratar de assuntos particulares por 6 meses. No 7º mês, eu não tenho como revogar essa licença, porque ela já produziu todos os efeitos que nós pretendíamos produzir. Perfeito? Próximo caso. Também não é possível revogar os chamados atos vinculados. Por quê? Porque a revogação é um ato discricionário que incide sobre outro ato discricionário. Porque pensa comigo, se eu pudesse revogar um ato vinculado, eu poderia burlar a legislação. Como? Eu edito o ato, porque eu sou obrigado a editá-lo, ele é vinculado, e no momento subsequente eu revogo o ato. Imagina uma licença para o servidor em virtude do nascimento dos seus filhos, uma licença paternidade. Eu sou obrigado a conceder. Eu concedo e no minuto subsequente eu revogo. Veja como eu poderia burlar a legislação. Então eu não posso revogar um ato vinculado. Tem uma decisão do STJ que ela diz que você pode revogar a licença para construir desde que a obra ainda não tenha começado. Isso já caiu em questão de prova, mas a tendência é cada vez mais as bancas meio que esquecerem disso, porque isso já começa a ser um julgado um pouquinho mais antigo, tá? Mas tem essa decisão do STJ. A própria doutrina critica as palavras utilizadas pelo STJ, Eles utilizam alguns autores falam que o termo correto teria sido expropriação do direito de construir e não revogação da licença. Mas foi assim que o STJ falou e é assim que cai em prova. Então assim, questão genérica. É possível revogar um ato vinculado? Não. Os atos vinculados não podem ser revogados. Ponto final. Se, apenas se a questão trouxer para o debate, uma licença para construir pode ser revogada? Pode.
desde que a obra não tenha sido iniciada, tá? Então esse aqui é o próximo ponto que eu queria trazer para vocês. Atos que geram direito adquirido. Pessoal, imagina só, eu vou trazer mais ou menos o seguinte caso, tá? Antigamente, existia um negócio chamado quinquênio, tá? O que era o quinquênio? Quando você ocupava um cargo em comissão ou uma função de confiança, a cada 5 anos, você incorporava um percentual da gratificação. Porque a gratificação pelo cargo em comissão ou função de confiança, se você é um servidor efetivo, sou um servidor efetivo e fui nomeado para um cargo em comissão ou designado para uma função de confiança. Enquanto eu estou desempenhando essas atribuições, eu ganho uma gratificação. Quando eu saio dessas atribuições, eu perco a gratificação. Perfeito? Então eu só recebo enquanto eu estou desempenhando as atribuições. Antigamente, se você ficasse 5 anos exercendo alguma dessas situações, cargo, comissão, função de confiança, você incorporava um percentual da gratificação. Por exemplo, 20%. Ficava 5 anos e incorporava 20%. O que queria dizer o incorporar? Se eu deixasse o cargo em comissão, eu continuava recebendo a parcela que eu incorporei. Se eu deixasse a função gratificada, eu continuava recebendo a parcela que eu incorporei. Cada parcela dessa que eu adquiri formou o que nós chamamos de direito adquirido. Essa eu não perco mais. Tanto que a Constituição Federal foi alterada e não mais é possível fazer essa incorporação. Hoje, novos servidores não incorporam. Tá? Mesmo servidores antigos não incorporam novas, só tem incorporado o que eles já ganharam. O que eles já ganharam preencheu os requisitos legais da época e, consequentemente, vira direito adquirido. Se esse servidor que ocupa o cargo em comissão hoje é exonerado, mas ele já incorporou a gratificação, ele é exonerado, mas ele continua recebendo a gratificação. Eu consigo revogar o ato de nomeação dele, se eu chamar de revogação, mas eu não consigo retirar dele o direito adquirido. Perfeito? Nem a lei pode ofender o direito adquirido, muito menos a revogação de um ato administrativo. Atos que integram um procedimento após a prática do ato subsequente, nós chamamos isso de preclusão. Vou pegar aqui um exemplo para vocês bem clássico das licitações e contratações públicas, tá? Estou realizando aqui a licitação. Tá? A licitação é um conjunto subsequente de atos. Você pratica vários atos. Após você concluir a licitação, o passo subsequente é você firmar o contrato administrativo. Né? O próximo passo é você firmar o contrato. Então a gente tem mais ou menos a seguinte sequência de eventos. Imagina que é o seguinte, aqui eu estou conduzindo a licitação. Aqui eu já estou na fase do contrato. Se eu chegar aqui e editar a licitação e não assinar o contrato, eu ainda posso revogar a licitação. No momento que eu assinei o contrato, eu vou puxar assim, ó. No momento em que a administração pública assinou o contrato, nesse caso aqui, a partir daqui, ela não pode revogar a licitação. Houve o que nós chamamos de preclusão. Então, dentro dos processos, quando você tem uma sequência de atos, quando você edita o ato seguinte, o ato anterior já não pode mais ser revogado, porque ele compõe um procedimento. Essa limitação ela não se aplica às anulações. Né? A anulação eu posso anular porque a anulação gera efeito retroativo. Agora, em relação à revogação, eu tenho essa limitação. Próximo passo, quando já se exauriu a competência em relação ao objeto. Professor, o que é essa história de exaurir a competência em relação ao objeto? Para ficar um pouquinho mais fácil para a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse desenho daqui. A gente vai arrumando o nosso quadro, né? Vai ficando bem bacana para vocês depois poderem acompanhar. Tá? Então aqui eu vou colocar a situação do procedimento, tá? Atos que integram o procedimento. Agora eu vou colocar aqui para vocês a situação de exaurir a competência em relação ao objeto. Imagina a seguinte situação. A autoridade X, ela está com um processo administrativo para tomar uma decisão. Ela tem esse processo. Ela toma determinada decisão nesse processo e depois você interpõe um recurso. Então, essa decisão aqui está com a autoridade administrativa X.
Essa autoridade administrativa, ela detém a competência sobre a matéria. Ela pode, por exemplo, revogar esse ato enquanto está com ela. Ela editou um ato, você não concorda, interpôs um recurso. Esse recurso, no âmbito federal, ele é direcionado para a mesma autoridade que tomou a decisão. Ela tem um prazo para revisar a sua decisão. Se ela mantiver a decisão, ela tem que fazer esse processo subir para a instância superior. Quando esse processo chegou para a autoridade Y, a autoridade X, essa autoridade aqui de baixo, exauriu a competência dela sobre a matéria. Logo, ela não pode mais dispor sobre esse assunto. Agora, a competência passa a estar com a autoridade de cima. Então é o seguinte, enquanto o processo está sob minha responsabilidade, eu posso revogar o ato, porque é a minha competência. Agora, se o ato já subiu para a instância superior, eu perdi a competência em relação à matéria. Perfeito? Esse é o próximo caso. E por fim, atos de conteúdo declaratório, os denominados meros atos administrativos, como as certidões, os atestados e os pareceres, tá? Primeiro falando de certidão e de atestado. Eu não posso revogar uma certidão e um atestado, porque a certidão e o atestado, eles atestam um fato. E eu não tenho como apagar um fato da realidade. Então a certidão, por exemplo, diz que você tem 10 anos de tempo de exercício. Se eu revogar ela, como é que eu vou revogar? Eu vou retirar os seus 10 anos de exercício? Ou você tem, ou você não tem. Se você não tem, a certidão está viciada. Agora, se você tem 10 anos, como é que eu vou revogar isso? Como é que eu vou retirar isso da realidade? Eu tenho um atestado, porque você está doente. No momento que você deixa de estar doente, eu não revogo aquele atestado anterior, porque o atestado atestou a sua saúde lá no passado. Então não tem como revogar. Professor, mas eu já ouvi falar de revogação de parecer. O que normalmente a gente vê acontecendo é revogação de um parecer normativo, por exemplo. Então, o que é revogado é essa capacidade normativa do parecer, que normalmente vem dentro de um ato de aprovação. É editado um parecer, esse parecer é aprovado e a partir daí passa a ter um caráter normativo. Então vem essa autoridade e dá esse conteúdo normativo do ato. Isso é que é revogado e não o parecer em si. Apesar de que no mundo, no dia a dia, a gente fala que o parecer foi revogado. Mas teoricamente pareceres também não são passíveis de revogação. Resumindo, eu não posso revogar ato viciado, porque aqui seria anulação, ato consumado, porque ele já produziu seus efeitos, ato vinculado, porque eu não tenho como fazer o juízo de mérito, o direito adquirido, uma vez que nem a lei pode afastar o direito adquirido, o ato que integra um procedimento, em virtude da preclusão, quando eu praticar o ato subsequente, quando exaurir a competência sobre a matéria, passei o processo para a instância superior, ou nos atos de conteúdo meramente declaratório. Vamos ver como isso cai em prova, então, né? Manuel, servidor público, chefe de determinada repartição, emitiu certidão de dados funcionais a seu subordinado. Servidor Pedro. Passados alguns dias da prática do ato, Manuel decide revogá-lo. Olha o que nós temos aqui. Ele emitiu uma certidão e agora ele quer revogar essa certidão, por razões de conveniência e oportunidade. Cumpre salientar que o mencionado ato não continha vício de legalidade, ou seja, não tinha qualquer falha, não era ilegal. A propósito dos fatos narrados, a revogação está incorreta. Já posso avisar que a revogação está incorreta. Então aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu já sei que essa alternativa aqui está errada, tá? Pois somente caberia a tal instituto ser feito pela autoridade máxima. Errado, revogação. Não dá para revogar uma certidão. Pois somente caberia a tal instituto se houvesse concordância do servidor. Também não é essa a razão. Porque o instituto adequado para o caso é a anulação. Não cabe anulação porque não tem vícios. Porque certidão é ato administrativo que não comporta tal instituto. Esse é o nosso gabarito. Por sinal, às vezes eu vejo o povo viajando com essas palavras aqui, ó. Vício de legalidade é a mesma coisa que vício de ilegalidade, tá? Às vezes a banca utiliza a expressão essa daqui, às vezes utiliza outra, tanto faz, tá? Então não fica, meu Deus, mas não seria vício de legalidade? Não, tanto faz se é vício de legalidade ou vício de ilegalidade, é a mesma coisa, tá? Gabarito letra E, e vamos para a próxima. Fábio, servidor público federal, chefe de determinada repartição, concedeu licença a seu subordinado Gilmar pelo período de 1 mês, para tratar de assuntos particulares. No último dia da licença em curso, Fábio decide revogá-la por razões de conveniência e oportunidade.
A propósito dos fatos, é correto afirmar que a revogação não é possível, pois o ato já exauriu seus efeitos. É óbvio que a banca aqui ela poderia ter deixado mais claro, colocando para a gente que era no dia seguinte, né, para ficar bem claro para a gente que já consumou. Mas aqui a banca quis trazer meio uma coisa meio lógica. Eu já estou no último dia, né? Se eu revogo algo hoje, eu estou imaginando que esse algo, o hoje já era basicamente, né? Hoje não tem como eu revogar algo, às vezes para produção dos efeitos imediatos, porque eu vou ter que publicar isso, aquilo, normalmente isso produz efeito no dia subsequente. Então foi mais ou menos essa lógica que a banca utilizou. Hoje é o último dia, já começou o dia. Se eu revogar hoje, esse ato não vai produzir a revogação hoje, né? Porque imagina, eu vou puxar o servidor, encontrar ele em qualquer canto, trazer para trabalhar, teoricamente vai produzir no dia subsequente. Inclusive, as licenças têm até um prazo na legislação para o servidor retornar ao serviço. Então, se eu já estou no último dia, não faz mais sentido revogar, porque ela já consumou, já exauriu os seus efeitos. Então, o gabarito é a letra A. A letra B diz que não é possível, pois apenas o superior de Fábio poderia assim o fazer. Aí essa daqui não tem nada a ver, né? Se você está com a matéria, você teoricamente tem competência para revogá-la. É possível em razão da discricionariedade administrativa e de possuir efeitos ex tunc. Não, né? Ex nunc é o efeito da revogação. Não é possível, pois somente caberia o instituto da revogação se houvesse vício. Se fosse vício, não seria revogação, seria anulação. É possível desde que haja concordância expressa de Gilmar. Não é o caso, né? Não é o caso da concordância dele. É o fato de já ter exaurido os efeitos, por isso que inviabiliza a revogação. O objeto da revogação. Pergunto para vocês. Você revoga o quê? Eu revogo um ato administrativo discricionário. Discricionário é esse ato administrativo aqui. Esse ato administrativo é válido. E esse ato aqui é eficaz. Tá? Essencialmente é isso aqui que eu faço na revogação. O ato administrativo tem que ter essas condições para que possa ser revogado. Ato inválido não dá para revogar. Ato vinculado não dá para revogar. Ato viciado não dá para revogar. Ato administrativo imperfeito. Imperfeito não completou seu ciclo de formação. Eu nem tenho o ato ainda, quando o ato é imperfeito. Ele nem está pronto, ele nem existe propriamente se falando. Então como é que eu vou revogar? Então, por fim, um ato administrativo eficaz. Tá? Gabarito letra E da questão que nós acabamos de resolver. Ok. Superamos aquele, entre aspas, aprofundamento de revogação. Agora nós vamos fazer um pequeno aprofundamento de convalidação. Eu vou trazer algumas coisas de convalidação que eu estou vendo em provas que ainda de forma um pouquinho mais aprofundada. Inclusive, como esse assunto aqui é bem específico, eu vou até chamar um vídeo próprio para a gente tratar desse assunto. Então roda a vinheta e já vamos continuar.